podcast. Hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos e começar assim no início das funções orgânicas. Existem vários tipos de funções orgânicas presentes nos compostos orgânicos e nós vamos aprender hoje a primeira delas. Nós classificamos ela e chamamos de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são cadeias de carbono que possuem, obviamente, carbono e hidrogênio. Somente cadeias com carbonos e hidrogênio. Já falei numa outra aula que existe uma grande afinidade do carbono com hidrogênio e ligações com enxofre, nitrogênio e oxigênio que compõem assim os compostos orgânicos. Mas especificamente nessa aula nós vamos falar dos compostos chamados hidrocarbonetos, onde nós possuímos apenas carbonos e hidrogênio, ok? Então está aqui, ó, hidrocarbonetos, eles são representados somente por carbonos e hidrogênios. O exemplo mais simples que nós temos aí de um hidrocarboneto é um gás chamado metano. O gás metano, ele é composto de um carbono e 4 hidrogênios. Lembre-se que nós vimos que o carbono ele é tetravalente. Essa tetravalência indica que ele pode fazer até 4 ligações, ou seja, possui 4 elétrons na sua última camada, ok? Por isso nós temos aqui um carbono com 4 hidrogênios. Essa aqui é a fórmula molecular. Lembrando, né, fórmula molecular é onde nós temos a composição em números dos elementos que estão representando essa molécula. Temos um carbono, 4 hidrogênios. O composto também pode ser representado de outras maneiras. Uma delas é utilizando a fórmula estrutural. Então esse nosso composto de gás metano ficaria dessa maneira: o carbono e os 4 hidrogênios representados através de bastonetes. As ligações então entre carbonos e hidrogênios são feitas em forma de bastão, ok? Então é só lembrando, então, hidrocarbonetos são aqueles que são compostos orgânicos que possuem apenas carbonos e hidrogênios. E eles são divididos de algumas formas. Primeiro, nós podemos nomear uma cadeia aberta utilizando 3 nomes que são nomes diferentes, porém significam a mesma coisa. A cadeia pode ser chamada de simplesmente uma cadeia aberta. Nós podemos também chamá-la de cadeia acíclica ou alifática. São 3 nomes que representam o mesmo tipo de cadeia, ok? Além dessa representação, a cadeia pode ser fechada, ou seja, os seus componentes aí de carbono, seus átomos de carbono, estão formando alguma figura geométrica. Pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, enfim. Quando nós temos uma cadeia fechada, ou seja, os carbonos conectados, eles formam então uma cadeia cíclica, porque possuem um ciclo. Então, além de dividir em cadeias abertas e fechadas, nós temos outra subdivisão, que são as chamadas saturadas ou insaturadas. As cadeias chamadas saturadas são aquelas que são representadas em ligações simples, apenas uma ligação entre os carbonos. Mas veja, temos que entender o seguinte: quando eu falo que existe uma ligação entre os carbonos, não é necessariamente um carbono ligado com o outro, porque se eu tiver um carbono ligado com o outro, eu tenho no máximo uma ligação tripla. Mas aqui, quando nós falamos de carbonos saturados, estamos falando de carbono que possuem ligações simples entre si. Por exemplo, um carbono com outro carbono. Tenho aqui a chamada saturação, apenas ligação simples entre os carbonos. Claro que eu posso e devo completar as outras ligações com hidrogênios. Aqui, obviamente, ele representa o nome de um composto orgânico, e nós vamos ver aí depois. Mas a saturação indica que são ligações simples entre os carbonos, ok? E nós chamamos esses compostos orgânicos de ligações simples de alcanos. Os alcanos, o nome alcano já significa que é de ligação simples. Como assim, professor? Aonde está indicando aí que a ligação é simples? Aqui, ó, no próprio nome. Os chamados alcanos já indicam no seu nome a sua saturação. Essas duas letrinhas, significa que o composto é saturação.
saturado. Os carbonos estão ligados através de ligações simples. Então, se aqui eu tenho a representação do número de carbonos, nas outras divisões eu vou ter da mesma forma representado o número de ligações entre os carbonos. Como assim, professor? Assim, se saturado são aqueles carbonos que estão ligados através de uma ligação simples, os insaturados ou insaturadas são as ligações entre os carbonos, onde nós temos ligações duplas ou triplas. Por exemplo, aqui utilizando novamente dois carbonos, um carbono, um outro carbono. Só ligação simples nós classificamos como alcano, mas a partir do momento que eu coloco uma ligação dupla, ele se torna uma cadeia insaturada. Por que insaturação? A insaturação indica que nós temos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Então, de novo, insaturação quando nós temos ligações duplas ou triplas, e saturação quando nós temos somente ligações simples aqui, ó, entre os carbonos. Essa é a chamada saturação e a chamada insaturação, ok? E da mesma maneira que nos saturados, nos hidrocarbonetos saturados, eu posso classificar de alcanos quando eu tenho ligações duplas ou triplas no composto orgânico. Eu também posso classificá-los. E essa indicação de ligações duplas ou triplas está representada aqui no nome também. Veja, quando eu coloco nas insaturações, onde eu classifico as cadeias de carbono como alcenos, essas duas letrinhas indicam que a ligação entre os carbonos é uma ligação dupla. Então eu tenho nos alcenos aqui, uma ligação dupla entre os carbonos. E novamente a ligação está representada no nome. E nos alcinos? Bom, nos alcinos é um bom nome aí para você colocar no seu filho ou na sua filha. Mas, antes que ele mate você quando tiver 14 anos, presta atenção aqui, ó. Os alcinos também temos a indicação no nome. Esse in indica que a ligação entre os carbonos não é mais dupla, nem simples. São ligações triplas entre os carbonos. Então, de novo, alcanos, ligações simples, por isso é chamado de saturado. Insaturadas, temos os alcenos, os alcinos e agora os alcadienos. Os alcadienos, o nome também está lá. Olha aqui, ó. Esse di significa dois. E o en nós já vimos aqui em cima, que significa ligação dupla. Isso significa que numa cadeia de pelo menos 3 carbonos, eu tenho duas ligações duplas entre os carbonos. Então aqui eu tenho um alcadieno, é chamado de alcadieno, porque tem duas ligações que chamamos de di e eno, que são exatamente as duas ligações duplas, ok? Também classificamos, de acordo com o nosso tipo de cadeia, fechada ou cíclica, nós também temos esse tipo de divisão. Temos as alicíclicas e a aromática. A alicíclica é qualquer tipo de cadeia fechada, com exceção, obviamente, da aromática. A cadeia aromática é uma cadeia especial e nós vamos ter um estudo todo especial com ela. E ela forma a figura de um hexágono. Vou colocar aqui para vocês, ó, para vocês lembrarem aí. A figura de um hexágono, onde nós temos ligações duplas e simples intercaladas. Temos uma ligação dupla aqui, uma aqui, uma aqui. Essa representação são ligações de carbono e hidrogênio. Lembrando, estamos falando de hidrocarbonetos. Se falamos de hidrocarbonetos, nós temos somente carbonos e a cada posição, a cada vértice ou ponta, nós temos um hidrogênio que está conectado, que está ligado aí a um carbono, preenchendo assim todas as ligações de carbono. Esse aqui são chamados aromáticos, ok? Então temos as cadeias fechadas aromáticas e toda outra cadeia que nós tivermos fechadas, nós chamamos de alicíclica, que podem ser ciclanos ou ciclenos. Novamente, o nome nos ajuda a saber quem é quem. Ciclanos são as cadeias fechadas que possuem ligações simples, como por exemplo, temos aqui um triângulo com carbonos, cada vértice ou ponta indica um carbono. Aqui
tem uma representação apenas de ligações simples. Então, portanto, temos um ciclano. Teremos um cicleno quando nós representarmos através, pode até ser mesmo da mesma figura ou da mesma quantidade de carbonos, quando tivermos aí uma ligação dupla indicada. A ligação dupla, então, mudou a nossa cadeia fechada de ciclano, como era aqui em cima, para cicleno, como é agora aqui embaixo. Mas o número de hidrogênios vai diminuir? Claro, de uma cadeia para outra, o número de hidrogênios pode diminuir. E o que determina isso é a quantidade de ligação entre os carbonos. Ok? Espero que você tenha gostado. Espero você daqui a pouquinho na próxima aula. Temos muito, mas muito assunto ainda para falar sobre química orgânica, que é um dos assuntos principais do Enem e dos grandes vestibulares. Até lá!